Bom, primeiramente, note que essa palavra mundial usada para esta festa é Réveillon, e tem 2 L, que simboliza o 11, que é um número de Satanás, no ocultismo. Paganismo e ocultismo na virada do ano. Assistem até o final. Esse é o Jano, em latim Janus, é um deus romano que deu origem ao nome do mês de janeiro. As palavras anel, anal, anos e ano, entre outras, têm a ver com o deus Jano. Janus tem 2 faces, bifronte, uma voltada para frente, visualizando o futuro, e a outra para trás, visualizando o passado. A figura de Jano é associada à porta, entrada e saída, bem como à transição. Janus foi o primeiro deus a ser cultuado em cerimônia em Roma antes dos deuses gregos serem introduzidos às crenças romanas. E adivinha, aonde se encontra o maior monumento de Jano? Não sabe? Pois bem, fica lá no Vaticano. Estranho, não? Na verdade, se você já sabe a real história do Vaticano e da religião cristã, certamente você não achou nada estranho, e também não se surpreendeu em saber que o maior monumento pagão estaria por lá. As lendas contam que Janus era um homem mortal que nasceu na Tessália, que se localiza na Grécia, e ao se mudar para o Lácio, casou-se com a rainha, e assim dividindo o reino. Após a morte de sua esposa, Janus passou a governar sozinho todo o território e dedicou seu governo às transformações, desenvolvimentos científicos, criação de leis, aprimoramento do cultivo e as primeiras moedas correntes. Muitas mudanças foram implementadas durante seu reinado, trazendo para o Lácio um período de paz e prosperidade nunca visto antes. Ao morrer, Janus recebeu o status de Deus, devido à sua vida dedicada às transformações, adquirindo assim a dualidade do Deus das transições, olhando tanto para o passado como para o futuro. Sua representação é a de um homem com 2 faces, uma voltada para o passado e uma voltada para o futuro, mas também há representações das faces, como a de um homem jovial e belo, representando o futuro, e de um ancião de olhar profundo, representando o passado. Sua equivalência feminina e também considerada consorte é a deusa Jana, deusa da lua, caminhos, magia e muito cultuada até hoje em várias tradições da astregueria, e também ela era representada com 2 faces, uma olhando sempre para o passado e a outra para o futuro. Os romanos o associaram também com o deus Estrucoane, deus do céu, que como Janus, era representado com 2 faces. Ele era adorado no primeiro dia de todos os meses, nas épocas de plantio e colheitas, nos casamentos, nascimentos e acontecimentos considerados importantes na vida das pessoas. Representava também momentos de transição e escolhas que mudavam os cursos da vida. Seu templo tinha uma porta voltada para o leste, onde o sol e a lua nascia, e uma porta para o oeste, onde os astros sumiam ao horizonte, fechando o ciclo do dia e da noite. Seu templo também tinha uma serventia simbólica. Em dias de paz suas portas estavam sempre fechadas e nos dias de guerra eram abertas. De acordo com os mitos, as portas de seu templo só foram fechadas 2 vezes na história, uma no reinado de Numa e outra nos de Augusto.
Nos fóruns romanos também foram construídos templos a Janos, mas estes continham 4 portais chamados quadrifonsianos, e a maioria dos portões das cidades romanas havia uma representação das faces de Janos. Na mitologia, uma das faces de Janos falava a verdade enquanto a outra mentia, confundindo assim a pessoa na hora de fazer uma escolha importante que poderia trazer grandes consequências. Isto mostra a dualidade de Janos e seu papel como deus das indecisões, pois representava assim aquele que acalenta e guia, protege e ama ao mesmo tempo que aquele que engana, que trai, que odeia e que trapaceia. Algumas tradições acreditavam que Janos também encarnava o caos, tanto exterior como interior. Algumas das simbologias associadas a Janos é o oculto e o conhecido, a verdade e a mentira, a lua e o sol, o passado e o futuro. Seu símbolo é uma chave a qual abre todas as portas e possibilidades, como também as trancar. Seu mês é janeiro, sua festa é o Réveillon. Enfim, essa foi a lenda do deus Jano. O Jano até nos dias de hoje é muito homenageado. Quase todas as cidades do mundo homenageiam o Jano em suas entradas, que também são saídas. Constantino, pai do cristianismo, homenageou o Jano com esse pórtico. Queima de fogos, quebra de pratos, troca de votos e troca de presentes são alguns dos rituais característicos do culto a Jano, disfarçado de confraternização universal. Esse culto a Jano se perpetua obtendo inovações. Mas mesmo assim, não deixa de ser o que sempre foi, um agradecimento a Jano pelo ano que passou, e um pedido a Jano sobre o ano que virá. Imagine você, mãe e pai, vendo seu filho de 5 anos constantemente agradecendo ao vizinho ou à vizinha por tudo que você faz a ele. Você gostaria de ver seu filho ou filha indo após um falso pai ou mãe? Não é esse a mesma tristeza que dávamos inconscientemente ao Criador, promovendo esses cultos anuais? E agora que sabemos disso, o que iremos fazer? Continuaremos a dar essa honra a Jano? E na hora da extrema dificuldade, a quem iremos clamar? Ora, se damos honra a Jano todo ano, devemos clamar a quem na hora da calamidade? Devemos realmente seguir esse costume religioso desse mundo, que jaz do maligno? Ou a partir de agora devemos reanalisar tudo que foi apresentado como socialmente correto, desde a nossa infância, por esse sistema que comanda o planeta? Quando a religião cristã teve início, a adoração pagã era explícita e o catolicismo não escondia seus cultos pagãos. Com o passar do tempo, foram sendo camuflados, a festa de Ostera passou a ser a Páscoa. Sacerdotisas diversas, hoje são freiras. Natal de Tammuz, Mitra, aniversário de Jesus. O paganismo foi camuflado no idioma como já dito antes. Lares, a deusa do lar. Ceres, a deusa dos cereais. E também a festa de Jano, que é o nosso tema aqui. O deus Jano do cristianismo se chama São Silvestre. Em sua honra, acontece em São Paulo, ou seria São Apolo, uma corrida no estilo de Monte Olímpio, que é mundialmente famosa, a corrida de São Silvestre. No dia de São Silvestre, o dia de Jano,
o dia de Réveillon, o dia de confraternização universal, o dia de Ano Novo. Você chame como achar melhor. Desde o princípio, a festa de Jano, para o paganismo romano, São Silvestre para o cristianismo, sempre foi comemorada em 1º de janeiro, era portanto separado do início do ano. Este era comemorado em 1º de abril. O mês de abril se chama abril, porque ele abria o ano. No intuito de camuflar a festa de Jano, que já observava seus principais preceitos, exatamente como está hoje. É que o início do ano mudou, e abril deixou de ser o 1º mês, para ser o 4º, dando lugar a Jano. Eiro nesse caso é sufixo de padroeiro, então padroeiro desse mês é Deus Jano. Só fazendo uma observação. O sufixo eiro identifica quem é o donatário, assim você tem padeiro, fazendeiro, carpinteiro, padroeiro e janeiro. O Jano é o deus que lhe oferece o ano que começa. Assim se tornou Janoeiro ou Janeiro.